Bem, meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, sempre com o nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, e sempre com Heloísa Pires, educadora, filha do querido Herculano. E como sempre fazemos, dona Heloísa, vamos iniciar com a prece, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de programa, de estudo, na noite de hoje, de uma obra de Herculano. Então, que a obra de Herculano sirva para as novas gerações se prepararem para levar essa doutrina de luz adiante, cada vez mais consolando corações e mentes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, boa noite. Olhe que até agora foi um fenômeno o programa com a sua mamãe. Muita gente não conhecia Dona Virgínia e ficou todo mundo aqui encantado, viu? Tudo bom, Dona Heloísa? Tudo bem, adorei também o vídeo com a minha mãe. E quando a gente conta, fala sobre minha mãe, parece que estamos inventando. Mas aí estava a prova, a lucidez, a compreensão e o porquê do pai sempre consultar a mãe, porque ela pensava também muito bem, muito inteligente, muito lúcida, preparada para auxiliar o pai. Muito bom esse vídeo, adorei. Dona Heloísa, me diga uma coisa, por favor. Semana que passou foi o feriadão, né? Por causa do 1º de maio, dia do trabalho. Dona Heloísa passou esse feriado como? De hobby, orando, descansando. Como é que Foi foi? um feriado maravilhoso. Na ida, um trânsito em São Paulo, no carro, um trânsito infernal. Aí cheguei no aeroporto, as meninas diziam, corre, corre, corre. Eu falei, calma, eu sei que sempre atrasa, sempre tem fila, não me apressem, eu vou no meu ritmo. Fui pedindo a Jesus, orando, deu tudo certo, o evento Cometrim, maravilhoso, as várias regiões perto de Uberaba, fãs incondicional como eu, de Francisco Cândido Xavier, foi uma delícia, muito bom. Aí a volta foi tranquila. Eu fiz essa pergunta de propósito, que eu sabia da resposta, né? Vejam bem, o feriado, Dona Heloísa trabalhando e divulgando a doutrina em outro estado, né? Para irmãos lá de Minas já. A Cometrim é conhecida, é um evento que tem muita gente, né, Dona Heloísa? Muito bom, muito animado. E a alegria de continuarmos a poder falar sobre Jesus, nosso irmão mais velho, Kardec, o grande codificador, Francisco Cândido Xavier e outros personagens maravilhosos, como meu pai, José Herculano Pires. A senhora estava me contando, falou lá sobre o tema também de O Espírito e o Tempo, né? A obra de Herculano, né, Dona Heloísa? Aí eu aproveitei, coloquei junto temas polêmicos, mas sem magoar nem atirar pedras, com muita elegância, apenas analisando, porque aquilo não podia ser e sem citar nomes de amigos. Dona Heloísa, me diga uma coisa, Herculano organizava muitos eventos na sua época, Dona Heloísa? Nossa, um exemplo, aquela menina Janela de Marcos veio para o Brasil. O pai organizou um evento lindo, lindo, lindo. Ele adorava. Quando nós éramos pequenos, ele viajava lá em volta de Marília, onde morávamos, e nós íamos junto, todo mundo no teco-teco. A mãe dizia, ai, se nós já grande, se fosse agora eu teria medo. Mas quando ela era jovem, ia com fralda, com mamadeira, e a vida inteira. E depois ele organizou também o Clube dos Jornalistas Espíritas, e organizou o Instituto de Parapsicologia. O clube durou muitos anos. O instituto ele logo fechou, porque ele diz no livro dele sobre, acho que é sobre parapsicologia ou no Ciência Admirável, ele diz, começaram a vir desejando ganhar dinheiro.
Então, eu fechei o instituto, porque não eram interessados em comprovar que espiritismo e parapsicologia trazem a mesma verdade. Ele fechou e escreveu um livro muito bom, Parapsicologia Hoje e Amanhã. Aí, em outra edição, puseram Parapsicologia e suas perspectivas. Dona Heloísa, a senhora falou, eu fiquei balançando a cabeça, mas eu sei disso por causa da obra do Rizzini. Ele traz aqui Ai, uma foto da Gemela de Marco, né? Então, Dona Heloísa era uma criancinha maestrina, né? Um caso de reencarnação, não é? ela regia maravilhosamente bem. Na época era famosa no mundo inteiro, creio. E o pai teve a ideia, exatamente para provar a reencarnação, de organizar um evento lindo. Eu acho que foi no Teatro Municipal, Foi no no em Teatro São Municipal, Paulo. foi no Teatro Municipal. Foi Impressionante. lindo, maravilhoso. Olha a sensibilidade de Herculano, né? Trazer uma maestrinazinha e depois teve uma palestra ele explicando o fenômeno da Explicando, criança. ele sempre explicava. Uma graça, Herculano. Olha, eu ainda não vi outro igual. Acho que é difícil. Cada um tem, né, qualidades e defeitos. Herculano, eu nunca vi defeito. Bom, semana passada eu entrevistei Luciano Clay e ele está se aposentando como professor. Eu disse, ele não vai ficar de pijama vendo futebol, não. Ele, não, o espírita tem que pesquisar. Aí veja, Dona Heloísa nem feriadão. Dona Heloísa feito o feriadão para divulgar a doutrina. Nossa, a gente tem que participar. E jovens maravilhosos, como a juventude. Dizem que a juventude não se interessa. Depende de como realizam a tarefa. Lá com Metrim era jovem por todo lado, e participantes e conversando, muito bom. Vamos lá, Dona Heloísa, hoje, e a gente vai continuar, de certa forma, sobre esse tema da divulgação. Dona Heloísa, esse livro maravilhoso de Herculano, Curso Dinâmico de Espiritismo, né? Ai, é lindo, muito bom. E que ele traz aqui como subtítulo, né? E ele está certo, Curso Dinâmico de Espiritismo, o grande desconhecido. É Aí, mais desconhecido pelos próprios espíritas. Dona Heloísa, não é que ele diz isso, né? Desconhecido daqueles que o atacam e também daqueles que o defendem. É, porque dependem do lado errado. Isso E é. ele diz também, no livro Centro, se os espíritas conhecessem o significado e a função do centro espírita, o espiritismo seria o maior movimento cultural do mundo. Pronto, Dona Luísa, vamos partir daí, porque eu escolhi o capítulo 17, a ação espírita no mundo, não é? Ação Isso, espírita no mundo. Mas Herculano, e a gente vai partir do centro espírita, e Herculano diz que no centro espírita se desenvolve a sociedade do futuro. Olha lá. Dona Luísa, ele divide 3 pontos, né? Amor, trabalho, solidariedade. Amor, trabalho, solidariedade. Dona Luísa, o centro espírita tem esse papel, não é, de socializar através do amor. O trabalho é um campo de trabalho imenso, não é? E, claro, o local onde você exerce a solidariedade humana, não é? É isso. imprescindível o centro espírita para esse primeiro momento da ação espírita no mundo, não é, Dona Heloísa? E como realizar um trabalho maravilhoso, como consolar os desencarnados que precisam da nossa energia grosseira, que conseguem ver os parentes e os que tentam auxiliá-los também desencarnados, graças à nossa energia grosseira de encarnados. Como realizar esse trabalho fora da casa espírita? E a evangelização de criança, na socialização, como você disse, mas num sentido precioso de fortificá-los para falarem não às drogas. E o conjunto da espiritualidade que faz da casa espírita um local de luz, de crescimento, de tratamento.
eu digo, se não houvesse a casa espírita, e se nas horas de tempestade eu não procurasse também o tratamento na casa espírita, eu não teria mantido a alegria nas horas difíceis e a resistência mesmo do corpo físico com o passar dos anos. Eu vim de Patos feliz, alegre, naquela união, eu falo que tem até uma união de anjos da guarda, conversando, nos auxiliando, trocando opiniões. É um trabalho lindo entre o céu e a terra, para nos fortificar, para exemplificarmos a atuação de Jesus. Imagina se Jesus não fizesse aquele trabalho maravilhoso, falava nas sinagogas, provando a importância dessa união de esforços, utilizando o agrupamento para o dilatar de consciência de que somos interexistenciais, como dizia o pai. Existimos na Terra, mas existimos no plano espiritual. Estamos interpenetrados. E no centro espírita nós sentimos o auxílio e a alegria de estar com encarnados e de conversar com desencarnados. Dona Heloísa, a senhora divulga a doutrina há quanto tempo, mais ou menos? A senhora tem ideia? Eu tinha uns 25, 30 anos. As crianças ainda eram pequenas. Menos, porque eu casei com 19, 20 e poucos anos. Pronto, veja bem, a senhora divulga a doutrina há décadas, né? Poderia dizer, não, eu agora vou divulgar só aqui na cidade que eu moro, né? Mas a senhora está sempre, no programa passado, a senhora se predispôs, olha, se quiser a USE, a FEB, a FEESP, fazer uma divulgação contra essa coisa antirracista aí, eu estou à disposição, a senhora se colocando à disposição. Dona Luísa, eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente não tira o valor, tanto que eu e a senhora, graças a Deus, a gente está aqui divulgando Herculano por esses meios virtuais, né? E eu divulgo muito, Dona Heloísa sabe, Dona Heloísa, terça e quinta, 2 noites, eu gravo um programa atrás do outro. 2 na terça, 2 na quinta, às vezes eu saio de Dona Heloísa, vou gravar outro programa. Mas, Dona Heloísa, nada, como a senhora falou, substitui a presença. Olha, eu tenho amigos, alguns amigos que dizem assim, e o centro espírita é um local que a gente vai lá, conversa um pouquinho, mas a doutrina mesmo agora vem por esses meios virtuais. Dona Heloísa, muito cuidado, porque onde é que nos meios virtuais a gente vai ter a mediunidade em ação, o dialogador, o doutrinador, o passe, a bioenergia? Dona Heloísa, não vamos entrar nessa armadilha. Vamos Tem uma divulgar, armadilha das sombras. vamos Isso divulgar sim, pelos meios modernos, mas nada. Centro Espírita é a plataforma do futuro, como dizia Herculano, né? é como se nós ficássemos só fazendo lives, reuniões familiares só pelo celular. Seria um caos. A família se desfaria. Até a possibilidade de desenvolver a conversa, os neurônios, diminuiria. Em pouco tempo viraríamos robôs japoneses. Começaríamos a falar poucas palavras, fecharíamos a compreensão da doutrina espírita. Presencial tem validade. Live é uma delícia, nossa, não precisa pegar avião, não precisa pegar ônibus, mas faz parte de um conjunto. Perfeito, perfeito. Graças a Deus a live apareceu, que às vezes numa região mais difícil a gente vai, conversa com a família, uma coisa completa a outra. Por que tirar? Perfeito. A senhora foi perfeito, Dona Luísa. Dona Luísa, eu vou dizer uma coisa, né? Eu vou mais de uma noite na minha casa espírita, né? Durante a semana, né? Então, mas eu vou dizer uma coisa à senhora. Eu assisto palestra pelas lives, né? Mas não substitui você assistir no auditório de uma casa espírita, tomar o passe depois. É outra coisa, Dona Luísa, é outra vibração, né?
Não, e nós sabemos como a parapsicologia diz através de Heine, nossa mente é esta física, capta com muita intensidade o mundo à nossa volta. E aqueles neurocientistas do cérebro que se transforma não sabem explicar como, mas dizem. Nos Estados Unidos, e o livro está aqui no Brasil traduzido. Para crianças, tem que estimular para que o conhecimento se grave no cérebro do corpo físico. Olha, eles não explicam por quê, onde está o conhecimento, onde está o pensamento. Mas se é necessário gravar tudo no cérebro do corpo físico, é muito importante, tanto live quanto casa espírita. Quanto mais o cérebro participar, mais conseguiremos compreender, porque Kardec, quando fala no ser do corpo, diz que o corpo é como uma água lodosa, oferece resistência. Assim também, se não houver a presença na casa espírita, problemas existem, porque não há sintonia com os nossos amigos encarnados e desencarnados. Há como que uma interação maior e mais forte. E aí a live completa. Quando há grandes distâncias, facilita também. Quanto mais pudermos trabalhar também nosso corpo físico, que é como um aparelho precioso, o pensamento se expressa encarnado através do corpo físico. Então, como não poderíamos fazer ginástica deitados, não poderemos compreender o Espiritismo sem a utilização da nossa presencial e através também das nossas lives. Pois é. A casa que eu faço parte, eu vou conversar até com a senhora depois, viu, dona Eus? Mas fica o convite aqui agora. A gente está fazendo reunião híbrida. Lá no auditório, o auditório presente, entra no telão a pessoa e fala, no caso, as pessoas que moram em outros estados, né? Em outros estados. Agora, dona Heloísa, a gente faz palestra por aí, eu deixo, gravo, ou às vezes boto até no meu canal. Mas lá na Casa dos Humildes mesmo, tem um estudo da gente da sexta-feira. Eu não quero, eu peço para nem gravarem, para aquele momento ser só presencial, dona Heloísa, né? Olha, Ser só. porque também o pessoal fica à vontade. Eu brinco que o espírito é louco por um microfone. Então, às vezes, em alguma casa, abrem para perguntas, a pessoa levanta feliz, pega o microfone e faz pose, em vez de pergunta, faz uma palestra. Então, há que ter organização, analisar tudo e aproveitar toda a oportunidade. Nas nossas casas também falamos sobre espiritismo, fazemos o trabalho do evangelho. É um conjunto, quanto mais estimulação, melhor. Maior o desenvolvimento e a compreensão. Dona Heloísa, e o nosso movimento espírita, os trabalhos a gente está abordando aqui, não é? Os trabalhos que a Casa Espírita oferece, mas no capítulo do amor e da solidariedade, há quantos anda? Tá faltando mais amor, dona Heloísa? Mas sempre falta amor à doutrina em alguns. Existe amor no coração. Sabe o que eu noto? As pessoas, depois de uma idade, em geral, têm mais capacidade de desenvolver o amor. Acho que é o próprio corpo físico já há menor produção de hormônios. Contamos também com o corpo físico para produzir hormônios. Ciência atual. É preciso fazer ginástica, porque os músculos produzem um hormônio, iridina. Não sabíamos, estão descobrindo ocitocina, que o bem produz, fazer o bem, iridina, que os músculos produzem. Então, na casa espírita, a gente também se movimenta mais. E é uma produção de iridina, de ocitocina. É um trabalho lindo que Kardec realizou, fundando a Sociedade de Estudos Parisienses, exatamente com a finalidade que mais tarde nós realizamos na Casa Espírita.
Na época de Kardec, os médiuns psicografavam. O pai falou que quando o espiritismo veio para o Brasil, houve a dificuldade de muitos que não sabiam escrever. Então, se desenvolve mais a psicofonia do que a psicografia. É lindo observar esse desenvolvimento. Agora, fechar portas para a divulgação da doutrina, jamais. Dona Heloísa, uma última pergunta, porque o capítulo do Herculano é a ação espírita no mundo, né? Então, a gente tem todo esse anteparo da casa espírita, né? A gente se prepara para os trabalhos, desenvolve as várias atividades. Mas, dona Heloísa, uma coisa que eu noto, eu queria a sua opinião, né? E quem se dedica mesmo, a gente quando participa desse trabalho, que é uma colmeia de trabalho, né, dona Heloísa? Quando a gente vai para fora, para a nossa profissão, para a nossa convivência em família, com os nossos amigos, a gente se sente mais seguro. É uma segurança moral para aí sim o espírito agir no mundo. Não dá essa segurança, dona Heloísa? Nossa, e como dá? Começa que a gente passa a achar muita coisa bobagem, aquele quase morrer para conquistar dinheiro. Então, é todo um conjunto de possibilidades para que cresçamos espiritualmente. Até aí, essa invenção dos turcos, dona Heloísa, que é o dinheiro, né? Então, até no Espiritismo a gente aprende até a riqueza, o emprego da fortuna, né? A missão do homem inteligente na Terra toma outro direcionamento. Outra, Né? aí a libertação do medo, porque no tempo e no espaço o medo foi forma de educar. Hoje sabemos que não educa nada. Não nos educamos pelo medo, ou criamos o céu e o inferno deformando Jesus. E lá atrás, outro dia passado no History, o livro dos mortos, como tentávamos educar? Criamos depois da morte monstros. Era, era como entrar no inferno, o umbral, né? Era monstro daqui, dali, mas um horror. E ainda, depois o coração era pesado. De um lado uma pena, do outro lado o nosso coração. Se tivesse o coração pesado, surgia um bicho horrível, mais feio que um crocodilo, e comia o espírito, e acabava. Olha como nós inventávamos, nós somos muito divertidos. E no filme, apareceu o coitado do moço que ia ser comido, ainda voou sangue para todo lado, como se o espírito não tivesse deixado a múmia lá atrás. É uma confusão. Parece, às vezes, a cabeça dos neurocientistas tentando entender o homem, como diz o pai, o homem mutilado. Então, perguntas ficam no ar. De onde vem inteligência? Por que um inteligente e outro tem problemas intelectuais? E como Kardec e os neurocientistas, coordenados pelo Dr. Norman Dodge, os neurocientistas, como Kardec, dizem, é verdade, o indivíduo com intelectual lesado, com problemas cerebrais, quando está no corpo bioplásmico, no perispírito, revela inteligência e pensamento organizado. Deus, o Espiritismo descobriu isso antes. Jesus já sabia e nos ensinou de uma forma doce, suave, mas nós não conseguimos entender. Kardec apresentou, e a parapsicologia confirma, e os neurocientistas também. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Muito lindo, que maravilha. Pessoal, então, ação espírita no mundo. Agora, vamos cuidar dessa célulazinha mãe do espiritismo, que é a casa espírita. Dona Luísa, uma pergunta só. A senhora conhece uma música linda cantada por um negro maravilhoso, Carlinhos Conceição, essa Casa Santa? Não, não conheço. Dona Heloísa, olhe, vou fazer uma coisa, eu vou passar por WhatsApp para a senhora vai adorar.
senhora vai se emocionar muito, que a interpretação dele é divina, né? E para o grande público, semana que vem, como ela é uma música bem rápida, eu vou trazer aqui esse presente que eu vou mandar para a dona Heloísa para a gente ouvir. Ele ratifica na música tudo isso que Heloísa Pires falou hoje, que o Herculano fala também. A importância do centro espírita para a ação espírita, por conseguinte, no mundo. No mundo. Nós fomos convidados para caminharmos não sofrendo, com alegria. E o Espiritismo nos dá essa possibilidade, principalmente o aconchego, o acolhimento da casa espírita, facilitado, porque ali nós ficamos como que blindados. As sombras não podem agir sobre nós, como agem na nossa casa às vezes. Então, a gente aproveita mais o conhecimento que lá é apresentado. Dona Heloísa, a senhora viu os patos de Minas, não, né? Chegou a ver algum, não, né? Eu queria saber, vou até perguntar para o Google, que ninguém soube me explicar o nome. Tem também patos de Recife, me falaram. Eu falei, não é possível. Paraíba. Cidade de Patos, né? Acho que é lugar que tinha muitos patos. Patos aves, não patos humanos, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, dona Heloísa. Vamos orar? Vamos orar. Então, agradecer a Jesus por esse programa de hoje e vamos valorizar esse nosso teto espiritual na Terra que se chama Casa Espírita, esse pedacinho do céu que imploramos a espiritualidade amiga para chegarmos até ela e desenvolvermos as nossas possibilidades espirituais a favor dos nossos irmãos de humanidade. Casa Espírita Santa, gratidão por tudo que você fez por nós e fará ainda para a humanidade inteira, como diz Herculano, na Casa Espírita se desenvolve a sociedade do futuro. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Pessoal, semana que vem estarei aqui com Dona Heloísa em mais um programa e quero dedicar esse programa de hoje a você, minha mamãe. Para a semana é o Dia das Mães, a gente vai falar sobre as mamães aqui também, não é? Mamãe, te amo, não te esqueço. Dona Heloísa Pires, jamais bote o hobby e fique orando, não. Continue assim, sempre andarilha, né? Andarilha, adoro andar. Obrigada, amigo. Lembrança, Kátia, Heloizinha, Vicente, a todo mundo, viu? Obrigada. A Ceiça e as meninas.